Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sobre toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca, por causa das águas do dilúvio. Animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra, de 2 em 2, vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do 2º mês, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Entraram com eles, de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves e tudo o que tem asas. Todo ser que tinha o fôlego de vida veio a Noé, de 2 em 2, e entraram na arca. Um macho e uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram, conforme Deus havia ordenado a Noé. Então, o Senhor o fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias, e as águas subiram, elevando a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas amontoaram sobre a terra, a ponto de cobrirem todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas amontoaram-se até quase 15 côvados acima das montanhas. Todos os seres vivos que rastejam sobre a terra pereceram. Aves, animais de rebanho, animais selvagens, animais que se movem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica bem marcante. Gênesis capítulo 7. Isso, a história do dilúvio, né? Vamos usar a versão NVI que acessamos pelo YouVersion. Exato. A ideia é olhar os detalhes, sabe? A sequência dos fatos, as instruções que foram dadas ali. Bom ponto. Tudo começa com Deus falando direto com Noé, né? Logo depois de dizer que ele era um cara justo. Uhum. A ordem é, olha, entra na arca. Você e toda a sua família. Bem direto ao ponto. E o interessante pra mim é logo a parte dos animais. Não é só leva os bichos. Não é genérico. Nada, é super específico. 7 casais dos animais puros, um casal só dos impuros e também 7 casais das aves. Essa distinção, né, puro, impuro. Já aparece aqui, bem antes da lei de Moisés.
Talvez já pensando no futuro, né? Sacrifícios, alimentação, sei lá. Mas o objetivo claro era esse, preservar as espécies. Faz sentido? E tem um prazo definido, 7 dias. Uma contagem regressiva mesmo. 7 dias até começar a chover. Isso. E a chuva duraria 40 dias e 40 noites. E o texto faz questão de dizer: Noé fez tudo como Deus mandou. Obediência total. E que fé, né? Agir só com base na palavra, sem ver nada ainda. Exatamente. Ah, e menciona a idade dele. 600 anos quando o dilúvio começou. Esses números de Gênesis sempre dão o que pensar. Com certeza. Bom, aí passaram 7 dias e o dilúvio veio. E como veio? A descrição é forte. Fala que as fontes do grande abismo jorraram, as comportas do céu se abriram. É quase cinematográfico, né? Totalmente. E dá até data. Ano 600 de Noé, segundo mês, dia 17. E a chuva caiu forte por 40 dias e noites, como previsto. Aí o texto volta a confirmar quem estava na arca seguro. Sim. Noé, a esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé. E as esposas deles. No versículo 16 que eu acho incrível. Pequeno, mas uau! Qual? Depois que todo mundo entrou, animais e pessoas, diz assim: então o Senhor fechou Noé dentro. Nossa, é verdade. O próprio Deus fechando a porta? Exato. O que isso significa, né? É uma proteção, uma garantia. Tipo, agora está selado. É uma imagem muito poderosa dessa intervenção divina. Forte mesmo. E falando em poder, a descrição da inundação é assustadora. Muito. As águas sobem, sem parar. A arca começa a flutuar cada vez mais alto. E o texto diz que cobriu todas as altas montanhas. Todas. E ainda dá uma medida. 15 côvados acima dos picos. Isso dá quase 7 metros. Imagina a cena. Difícil até de conceber a escala disso tudo. Uma inundação global mesmo, pelo texto. E a consequência é drástica. Narrada de forma bem direta. Simples e terrível. Todo ser vivo que se movia na terra morreu. A lista é longa. Aves, gado, animais selvagens, os que rastejam e toda a humanidade fora da arca. Tudo que tinha fôlego de vida em terra seca. Acabou. Se a gente olha o quadro geral, é isso. Um juízo severo executado. Mas, ao mesmo tempo, a preservação cuidadosa de um grupo escolhido. Só Noé e quem estava com ele na arca sobreviveu. Juízo e salvação lado a lado. E não foi rápido. As águas ficaram sobre a terra por 150 dias. 5 meses, praticamente. Que espera longa lá dentro. Imagina a tensão, a incerteza. Então, resumindo esse capítulo 7, a gente vê a ordem de Deus vindo para Noé por causa da justiça dele, vê os preparativos detalhados, que exigiram uma fé e obediência enormes, Sim. E a chegada do dilúvio de forma avassaladora. A destruição quase total da vida terrestre. E, em contraste, a salvação segura na arca. Uma arca que o próprio Deus selou. Juízo e preservação são os temas centrais aqui, não tem como negar. Exato, fica bem claro. E para pensar um pouco mais, né? Esse contraste é muito forte. Destruição em massa de um lado e preservação super detalhada do outro, na arca. É verdade. Considerando essa dinâmica, sabe? O comando divino, a resposta humana de Noé e a falta de resposta dos outros e as consequências gigantescas, o que mais a gente pode tirar disso sobre responsabilidade, sobre fé, sobre como Deus age no mundo segundo esse texto? É uma boa pergunta para a gente continuar refletindo. Muita coisa para digerir nesse capítulo. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria. Fé e luz para o seu caminho.